E hoje é paciência, por isso eu tenho paciência comigo. Essa é uma enquete, isso? Sketch. Essa sketch foi muito bem elaborada. Muito legal. E tem tudo a ver com o que nós vamos refletir hoje. Sobre paciência. Será que nós precisamos de paciência hoje? O que vocês acham? Será que é algo que precisa nas famílias? Quando as mães chegam lá, aquele tudo bagunçado o quarto, né? Alguém fala que os quartos de filhos é quase que nem a van. Você sai de lá, você sai com um tênis, um garfo, um prato, né? Então, tem muita coisa assim, sabe? Tem que ter muita paciência. O pessoal fala da paciência de Jó. E de repente, muitos filhos têm que ter muita paciência mesmo. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos olhar para o coração de uma mãe, mas também de uma esposa, que entendeu que a paciência deveria ser exercitada, que entendeu o kairós de Deus deveria ser exercitado, para que pudesse sim edificar a sua família, que pudesse sim ter um resultado na sua família. Eu quero dizer para vocês, que se nós não tivermos essa virtude do fruto do Espírito, esse hábito do fruto do Espírito, que é a paciência nos nossos relacionamentos, especialmente na nossa família, nós vamos gerar sim grandes perdas e destruição. Nós vemos muitos casamentos acabando, e não porque houve um grande delito ou uma grande falha, mas porque houve uma falta de paciência, e foi se acumulando muitas marcas, muitas mágoas e ressentimento, por falta de sabedoria, por falta de entender que existe um tempo que você precisa refletir antes de agir. Nós vivemos numa sociedade, eu pedi que as avós ficassem de pé primeiro, né? Eu sei que hoje tem avós muito jovens, né? Tem avós mais novos que eu. Falei assim, eu já poderia ser avô, né? Mas vai demorar um pouquinho ainda, espero bastante, né? Mas o que acontece? E aí, mas tem avós que já são bem mais antigos. Meus pais são avós, eles não são bisavós ainda, eles são antigos, daquela época, onde não tinha o WhatsApp. Né? A geração agora dos adolescentes são uma geração nativa digital. Mas naquela época, a paciência era mais fácil de ser exercitada. Por quê? O que acontecia quando o casal discutia? O marido ia trabalhar, ele saía, não tinha WhatsApp para ficar, e aí, você não sei o quê, blá, blá, blá. Não, ele saía para trabalhar, ele esfriava a cabeça, ia lá, roçavam um alqueire e meio de roça, cortavam as canas, a hora que voltava, já estava tudo mais calmo. Porque toda a paciência que ele deveria ter, ele deixou lá no canavial. E a hora que ele chegava, já estava, né? Daí a esposa já tinha lá naquele fogão a lenha, aquele franguinho, caipira com polenta, um radite, mas era maravilha. Sabe, e a paciência, ela era mais fácil de ser exercitada. Hoje, meu Deus, misericórdia, já saiu já o WhatsApp, e já vai falando coisa, e de repente começa cheia de marcas e mágoas. Isso começa a gerar uma destruição tão grande. Nós estamos numa geração de um pensamento acelerado. Está tudo muito acelerado, é muita informação. E eu acordo, a primeira coisa que eu pego é ver o WhatsApp, ver o Instagram. Eu vi um videozinho essa semana muito interessante, que dizia assim, vamos ver como seria um crente lendo a Bíblia como ele lê o Instagram, o WhatsApp, como ele vê o celular. E aí foi assim, acordou, já pegou a Bíblia, tá, aí foi no banheiro, pegou a Bíblia, aí tomou banho, deixou a Bíblia do lado, a hora que voltou, pegou a Bíblia, e aí foi para o carro, parava no sinaleiro, pegou a Bíblia, sabe, foi muito engraçado, mas com uma verdade muito especial, porque hoje, as pessoas vivem muito em cima do celular e não tem tempo para dedicar a família, para dedicar ao casamento, para dedicar aos filhos. E isso é algo que tem gerado muita dificuldade nos relacionamentos. Então hoje o nosso tema é paciência. E o tema é edificando a família com paciência. E a minha pergunta é, você tem edificado a sua família com paciência? Você tem investido na sua família? Você tem olhado com um olhar amoroso? Ou você é aquele que toma lá e dá cá? É aquele que, certo, eu tenho que ser do meu jeito. Lá no trabalho, né? Lá no trabalho eu sou um gatinho. Miau, tudo bem, tudo bem. Chego em casa, um leão. Aí eu chego, quero fazer, né?
Então, né, alguém disse, né, que a esposa orou por um príncipe e veio um cavalo. Né? Não, um príncipe com um cavalo branco, veio só o cavalo, veio sem um príncipe. É isso, né? Estou errando nas piadas aqui. Mas sabe, nós precisamos edificar a família com paciência. Você tem edificado? Paciência é uma virtude, um hábito do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Né? Mas o que é paciência? Nós podemos entender como longânimo, né? Tem algumas versões da Bíblia que fala longanimidade, né? Então, ao invés de paciência, longanimidade, porque é um ânimo longo. Então, aquilo que você pensa antes de sair falando e machucando as pessoas. Mas quando nós olhamos para essa lista de Gálatas 5, nós precisamos entender que as virtudes, os hábitos do fruto do Espírito, eles são descritos ali no versículo 19, sobre as obras da carne, e no versículo 22, o fruto do Espírito. Mas para nós analisarmos o fruto do Espírito, onde a paciência, o fruto do Espírito, onde a paciência é uma das virtudes do hábito, nós precisamos ir lá para o versículo 16. Por que nós temos ali essa descrição, essa relação? E é muito interessante porque as obras da carne, ela se estende coisas semelhantes, e o fruto do Espírito, ele é muito fechado dentro daquelas virtudes. Porque quando nós vamos lá em Gálatas 5:16, nós vamos ver que o texto nos diz lá, por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, certo? De modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, eles não estão debaixo da lei. Então, se essa luta que existe interno entre a carne e o Espírito, o fruto do Espírito, ela visa gerar essa luta. Quando nós vamos lá na obra da carne, o que é contrário à paciência lá? Vocês lembram? A ira. Tem a ira, tem a facção, nós vamos ver várias obras da carne ali. Se eu deixo a minha carne dominar, sabe? Aquele negócio que às vezes eu vou e eu faço mesmo. E tem gente que até justifica. Meu pai era assim, meu avô era assim, eu sou assim. Tem outros que falam assim, não, eu tenho sangue italiano, eu tenho sangue alemão. Eles começam a usar até o sangue da raça para justificar, mas na verdade estão mentindo para si mesmo. Todos nós temos um estilo pessoal, todos nós temos um temperamento que tem aspectos positivos e negativos. Mas nós precisamos, sim, através do fruto do Espírito, minimizar aquilo que é negativo no nosso temperamento, no nosso estilo, da forma de agir e reagir, e nós precisamos potencializar aquilo que é positivo. Então, aquilo que é bom no seu temperamento, você precisa potencializar. Então, os hábitos e a paciência na família, nós precisamos desenvolver para deixar sim, para transbordar sim, para que nossa família cresça e se desenvolva. O mesmo apóstolo Paulo, que descreve o fruto do Espírito, quando ele vai lá em Efésios, o que ele descreve lá em Efésios? Tem muito esposo aí que já sabe, lá em Efésios 5:18, né? Que ele vai falar lá, mulheres, sejam submissas a seu marido. Muito marido falará, está aqui. Mas sabe, ele vai falar, ele vai descrever ali as funções do marido, da esposa, e aí ele transborda no capítulo 6, ele vai falar, não irrite seus filhos, honre seu pai e sua mãe. Mas antes de descrever todo o relacionamento de família, esposo, pais e filhos, filhos e pais, o que ele diz lá no 5:18? Ele vai dizer lá, não se embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Queridos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder viver um ambiente familiar segundo o coração de Deus. E a paciência é uma virtude do fruto do Espírito. Se ela é uma virtude do fruto do Espírito, um dos requisitos para que você viva a paciência é você estar com o Espírito Santo no seu coração e você estar submisso e sensível à voz dele. Porque se isso não acontecer,
Você simplesmente está apagando, está entristecendo o Espírito Santo, como a palavra descreve que nós podemos fazer. Como é que você tem transbordado a presença do Espírito Santo no teu coração, na sua família? Com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com aquele cunhado, com a cunhada, com a sogra. Como é que você tem visto isso? Porque viver as virtudes do fruto do Espírito requer buscar intimidade com o Senhor, tomar decisões, agir e reagir orientado pelo Espírito Santo de Deus. Diante dessa série que nós estamos vivendo, que toda família precisa, nós estamos falando da paciência, e tudo que eu coloquei até aqui é para realmente te levar a uma dimensão que você precisa buscar. Primeiro, uma autoavaliação. Será que eu tenho sido paciente com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, com os meus netos? E depois disso, o que eu posso fazer agora para mudar alguma realidade que tem sido o foco de muitas brigas, discussões, ou o foco para que eu não viva a família que Deus projetou para mim? De repente, na sua família, tem mais discussões do que amor. É mais, como é que eles chamam lá, quando é para discutir relação, DR. Mais DR do que celebração. De repente, hoje, você vai precisar tomar uma decisão de mudar essa realidade. E para nós conversarmos hoje um pouco sobre essa dimensão, eu quero estudar uma família, uma mãe e uma família. Abre lá em 1 Samuel, embora acho que vai ser projetado aí. 1 Samuel, nós temos a história de Ana. E eu quero ler um pouquinho aqui, dizendo, Ana era uma das esposas de Eucana. E eu vou lendo aqui, nós vamos fazendo alguns comentários aqui. O texto diz o seguinte, já no versículo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do eframita Zufi. Muitas dicas para filho. Quem está grávido aí, depois dá uma olhadinha aqui, tem uma lista bacana. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Nesse contexto, naquele contexto daquela sociedade, Deus nunca aprovou, Deus nunca regulamentou a poligamia. Eu creio que ele aceitava a poligamia, em alguns casos, porque havia um contexto aqui para o cumprimento da lei, ou para perpetuação, ou para o prosseguimento da família, era necessário filhos homens. E quando nós olhamos para essa realidade, né, porque muitos homens aí falam assim, olha, veja que Davi tinha muitas mulheres, e começam a tentar justificar. Mas o Novo Testamento, ele deixa isso muito claro. Deixará pai e mãe, se ensinará a sua mulher, não as suas mulheres. Então, só para entender um pouco o contexto. Mas vamos seguir ali no versículo 3. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porção à sua mulher Penina, e a todos os filhos e filhos dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor não ter deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então, imagine o cenário. Ana estava ali, ele era esposa de Eucana, tinha Penina, esposa de Eucana. E ali, nós vemos texto das Escrituras que ela tinha filhos e filhas. Então, era mais de um filho homem, mais de uma filha mulher. E Ana não tinha filhos. E naquele contexto, era muito complicado você não ter filhos. E aí, Penina humilhava a Ana ali, né? Ó, eu tenho filho, você não tem. Olha aqui, ó. Sabe aquele que chega com a BMW assim, olhando para quem está com fusquinha, fala assim, ó, ei, olha eu aqui, ó, sou mais chegado. Era mais ou menos isso, certo? E aí, no versículo 7 vai dizer ali, ó, isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava
e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou o melhor para você do que 10 filhos? Mais do que 10 filhos? Olha só, esse contexto aqui é muito... O marido chega para ela assim: por que você está chorando? Estou te dando porção dobrada, eu estou te honrando. Certo? Mas existia um vazio existencial dentro de Ana, uma necessidade, algo no coração dela, que era uma promessa do Senhor e que ela estava aflita com relação a isso. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à estrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou muito ao Senhor. E fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, se tu me deste atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim e não se esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Ela faz um voto com o Senhor, ela consagra, ela se derrama diante do Senhor. E ali, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ana estava muito angustiada e triste. E ela estava se derramando diante do Senhor. E ele olhando de longe, e era a aparência de uma mulher que, sem ocupação, vivia com a bebida, embriagada, considerado uma vadia, como está aqui. E aí Eli respondeu: vá em paz, e que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, ela se levantou, adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relação com sua mulher Ana, e o Senhor lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a seu filho. Ele deu o nome Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Queridos, essa história é uma história conhecida. A história de Ana é uma das mães que realmente se derramou diante do Senhor, uma mãe que sonhava com um filho, uma mãe que tinha um sonho de ter um filho, e ela não desistiu de buscar no Senhor o seu milagre. Existe algum milagre que você está buscando no Senhor? Existe alguma coisa que você precisa buscar no Senhor? De repente você está tentando engravidar e você não consegue ter um filho. E, na verdade, os médicos já falaram que não tem mais condição. Eu lembro um casal que veio do Rio Grande do Sul, ele veio para cá e eles estavam aqui em Curitiba, e eu recebi eles no gabinete pastoral, e a frustração maior deles é que eles não poderiam ter filhos. E eles chegaram já, eles tinham um diagnóstico fechado com os médicos lá do Rio Grande do Sul, dizendo assim: olha, não tem, uma trompa atrofiada, outra não sei o quê, e eles tinham toda uma explicação técnica da impossibilidade. E a pergunta que eu fiz para aquele casal foi: de quem é a última palavra? Queridos, eu não sou irresponsável, mas eu creio num Deus que Deus pode até dizer não, e eu vou estar sempre submisso ao não de Deus. Mas uma coisa é certa: eu só vou desistir quando efetivamente o Senhor me falar no meu coração: olha, chega. Porque enquanto tiver uma esperança, eu não vou baixar a cabeça e deixar que as pessoas roubem os meus sonhos e aquilo que Deus tem para mim. E eu coloquei para aquele casal, falei assim: olha, de quem que é a última palavra? Eles falaram: é de Deus, falaram firmemente. Eu falei assim: então nós vamos orar. Podemos orar? Vamos orar. E foi algo muito especial, porque nós começamos a orar, e em questão de poucos meses,
Eu estou aqui num culto de quinta-feira e de repente chega aquele casal irradiante, sorrindo. E eles chegam aqui, me dão um abraço, falam, pastor, olha aqui, pastor, está aqui o exame. E estava o exame da linda Isabela e foi lindo o que Deus fez. Porque eu apresentei a Isabela aqui. Algo que, sonho de muitas mulheres, mas sabe o que acontece? Se eles tivessem desistido de orar e de buscar, eles já tinham aceitado um diagnóstico de um médico, mas a última palavra não é dos médicos, por mais conhecimento que eles tenham. A última palavra não é do Supremo Tribunal Federal, por mais poder que eles tenham. A última palavra é do Senhor. Será que você tem desistido no meio do caminho? Será que você tem deixado de persistir e ter a paciência de esperar o kairós de Deus? Ou você tem atropelado o processo, ou você tenta dar uma mãozinha para Deus, ou você simplesmente desiste no meio do processo. Então, o que nós precisamos entender é que Deus, Ele sim, quer de nós que nós façamos a nossa parte e que nós possamos confiar nele. Confiar requer o reafirmar a nossa fé e ter a paciência de poder sim esperar no Senhor, confiar no Senhor. Mas nós, sendo tomados pela presença do Espírito Santo, nós precisamos ter paciência também para poder fazer a gestão dos relacionamentos que nos levam até o alvo. Então, o primeiro relacionamento que nós temos era a nossa família, e por isso que a mensagem de hoje está focado nessa restauração, na edificação da família com paciência, porque possivelmente, vocês como família, têm desistido também de avançar e de crescer diante do Senhor. Não deixe ninguém, a família, ela precisa estar sendo desafiada a viver o sobrenatural do Senhor. Como é que você tem edificado a sua família? Como pais, como avós, como filhos. Eu quero trazer alguns destaques aqui, olhando para a vida de Ana, e trazendo alguns desafios para o teu coração, que Ana nos ensina, que Ana realmente nos mostra como ela, com paciência e com fé, ela conseguiu ver a sua família edificada. Ela conseguiu ver a sua família restaurada. E o primeiro destaque que eu trago ali, não negocie as promessas de Deus para a sua família. Não negocie. Nós vamos ver ali que Ana tinha uma proposta ali, ela tinha algo dentro do coração dela. Veja no versículo 5 ali, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Está dizendo aqui de Eucana, o marido dava uma porção para Penina, e para Ana dava uma porção dupla para ela, porque ele falava assim, eu amo você, eu quero te honrar, que na verdade nada mais é que uma tentativa de compensação. Olha, você não tem filho, mas aqui, ó, eu quero te dar uma porção dupla. Aqui a palavra diz que ele amava. No versículo 8, Eucana, seu marido, perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Havia ali algo que ela poderia se contentar. Ela poderia se contentar com aquela porção dupla, com aquela honra do esposo, e falar assim, não, beleza, eu já vou aceitar, eu não vou ter família mesmo, e mesmo que tenha uma promessa de Deus, eu vou negociar. Então eu negocio essa promessa, eu aceito algo meia boca, eu aceito aqui uma migalha, para não tomar posse daquilo que Deus tem como promessa para a minha vida. Quantas famílias têm sido destruídas porque eu estou aceitando propostas que não têm a ver com o propósito da minha família, eu estou negociando as promessas de Deus para a minha vida, porque eu aceito uma proposta momentânea. Quantos casais estão sendo destruídos, porque um dos cônjuges está se relacionando extraconjugal, de uma forma extraconjugal, porque existe uma proposta momentânea, que está roubando as promessas de Deus, de ter uma família abençoada, de ter filhos, netos, e poder viver uma vida plena. O que você tem negociado na sua família? Qual negociação que você tem feito dentro do seu contexto familiar? De repente, você está abrindo mão de algo que é tão precioso para você. Você está perdendo de vista a promessa que Deus tem. Sabe, ela poderia simplesmente se contentar com compensação, mas ela insistiu em buscar ao Senhor. A paciência, em esperar o kairós de Deus é fundamental para viver muitas das promessas do Senhor na família. Eu preciso ter paciência.
Nós precisamos entender que a resposta de Deus, ela pode ser um sim hoje, mas ela pode ser um não também. Como ela pode ser, espere mais um pouco, porque você não está preparado ainda para essa bênção. E nesse espere mais um pouco, você ao invés de sentir e perceber o espere de Deus, você simplesmente atropela o processo como se fosse um não. E você tira os olhos da promessa de Deus e começa a dar ouvido às situações e circunstâncias que roubam a alegria do teu coração. Ana, ela não se contentou com a porção dupla. Que a porção dupla, e eu fico pensando no meio daquela sociedade, poxa, essa mulher é muito amada. Todo mundo recebe uma porção, ela recebe em dobrado. Eu fico olhando ali, a Penina, se tivesse só as duas, sem os filhos. Poxa, olha, ela é muito mais amada. Mas não era isso que Deus tinha para ela. Deus tinha algo muito maior. Deus tinha para ela não somente um filho, mas um filho como Samuel, que foi responsável em ungir o rei Davi, que Deus usou para que vai lá e você vai identificar o próximo rei de Israel, você vai ungir o rei. Um profeta que realmente fez muita diferença. Nós precisamos entender que Deus tem promessas para as nossas vidas, e nós não podemos abrir mão delas. Dentre as várias promessas, eu destaquei ali no Salmo 103, 17, 18, diz lá, mas o amor leal de Deus, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que o guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Essa promessa refletirá nos filhos e nos filhos dos filhos. Sabe, essa promessa, ela vai refletir nas próximas gerações. Muitas pessoas e muitas famílias perdem a bênção de Deus, porque desistem no meio do caminho ou desviam a rota. São atraídos pelas distrações. O que tem feito você desistir da promessa que Deus tem para a sua vida? Seu casamento está acabando. Eu quero dizer que Deus tem promessas para o seu casamento. Deus tem planos para ele. E você precisa perseverar. Você precisa viver a restauração. Não negociar as promessas requer entender que Deus nem sempre irá revelar como será o processo até o cumprimento do que ele prometeu. Queridos, quando Deus chamou José, Deus tinha uma promessa para a vida de José. Se Deus revelasse todo o processo, que ele iria ter que ser preso, que ele ia ter vendido como escravo, que ele seria preso injustamente, apanharia, será que ele daria o próximo passo? Deus tinha uma promessa para a vida dele, mas Deus não revelou todo o processo que ele teria até chegar lá. Eu quero te dizer que Deus não vai revelar para você tudo o que ele tem para a sua vida no processo até se cumprir o que ele tem para você. Mas eu quero te dizer que no processo Deus estará com você. Sabe por quê? Porque essa é uma promessa dele, que ele nunca nos abandona. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco e o Espírito Santo está conosco para que nós possamos viver as virtudes do fruto do Espírito, vivendo debaixo da orientação e da direção dele. Mas além de nós não negociarmos as promessas de Deus para a nossa família, nós precisamos também direcionar nossas lutas na solução e não no problema. Veja ali no versículo 14, ele vai dizer ali, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava me derramando a minha alma diante do Senhor. Quando eu foco no problema, nas lutas e não na solução, eu perco totalmente o foco. Qual que era o problema dela? Ela era estéril. Mas qual que era a luta dela? Penina acusando. Mas ninguém nunca pensou por que Penina acusava. Já parou para pensar? Imagine ela ali. O texto fala que o marido amava a Ana.
dava porção dobrada para Ana. Por mais que ela tivesse dado filhos ao marido, ela certamente se sentia rejeitada. E a forma um mecanismo de defesa na sua mente, no seu coração, possivelmente era isso: eu acuso Ana, eu humilho ela, isso alivia a minha angústia, a minha rejeição. Mas o que Ana poderia ter feito? Eu vou brigar com Penina, eu vou fazer com que Eucana coloque um limite nela. Não, mas ela não focou no problema, ela focou na solução. Ela foi buscar a presença de Deus, porque ela sabia que a hora que Deus honrasse ela com o filho, a acusação de Penina deixaria de existir. Tem muitos casamentos que estão acabando porque os casais ficam focando no problema e não vão para a origem do problema. Se você teve um problema com seu pai, com a sua mãe, tenta conhecer um pouco a realidade que eles viveram como filhos, porque é bem provável que eles estão transbordando em vocês aquilo que eles receberam. Nós precisamos entender e enxergar com os olhos de Deus, porque eu sou muito rápido para julgar, mas eu não passo para refletir e fazer perguntas: por que ele age assim? Por que ela age assim? Quem caminha comigo num gabinete pastoral já deve ter percebido algo que é prática. Falei assim: não adianta nós trabalharmos aqui o problema, mas ele briga comigo, não sei o quê. Não adianta. Vamos ver o problema, por que isso acontece. Vamos para a origem. Vamos voltar lá atrás. Aí lá na infância você vai identificar um abuso, você vai identificar uma rejeição, você vai identificar marcas emocionais que está refletindo no casamento, mas que nunca foi tratado. Então, o que eu quero desafiar vocês: não foque no problema, foque na solução. Foque na solução. Você tem que ter paciência para focar na solução. Falar assim: eu vou dar mais trabalho. Dá mais trabalho. Você restaurar a origem do problema dá mais trabalho. Tentar dar uma maquiada e apagar o incêndio parece ser mais fácil, mas é uma resolução momentânea e não uma resolução perene. Ao invés de comprar briga com Penina, Ana se derramou a alma diante do pai. Já parou para pensar que de repente o que você está vivendo hoje, você está refletindo experiências não restauradas da tua infância, das tuas experiências na adolescência? Nós precisamos entender: será que tem marcas do seu pai, da sua mãe, que você precisa perdoar hoje? Hoje é o dia das mães. Será que você tem relativizado isso? E você tem deixado isso crescer no teu coração? Quando nós vamos lá em Efésios 6, 2, 3, ele diz lá: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e que tenha vida longa. Nós precisamos honrar os pais, independente deles. O que acontece é que nós somos muito rápidos para julgar o que meu pai fez comigo, o que minha mãe fez comigo. Eu quero te dizer que enquanto você não liberar isso no teu coração e honrar seus pais, você vai estar vivendo sempre uma vida meia boca na sua família, na sua vida, na sua história. Se eu tenho uma árvore frutífera e eu arranco os frutos dessa árvore, o que vai acontecer? Vai nascer outros frutos, porque a raiz, ela gera frutos. Mas quando eu falo de marcas na alma também, se você arranca um sentimento superficialmente, mas não trabalha a raiz, esse sentimento vai voltar a aflorar e vai continuar te aprisionando, para que você viva presa a essas marcas do passado. Paciência de buscar a fonte, restaurar a origem e não ficar preso àquilo que está externamente se apresentando agora. E para finalizar, nós vamos ver ali: não tenha medo das críticas para viver o seu propósito na família. Tem que ter muita paciência para que não deixar ser dominado pelas críticas. Versículo 16 diz lá: não julgue tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza.
Queridos, Ana aqui foi confundida com uma vadia, com uma bêbada, certo? Mas ela não estava preocupada do que os outros iam dizer, não. O que ela estava fazendo é o que ela achava certo. Muitas famílias se perdem pelo caminho porque deixam a opinião dos outros definir as suas atitudes, as suas decisões. E eu não tenho paciência, entendendo que essas críticas vêm muito fortes, mas elas vão deixar de existir. Porque ninguém consegue ir contra um resultado, ninguém consegue ir contra aquilo, o mover de Deus. Eu lembro de um casal que eu e a minha amada atendemos e eles chegaram desesperados porque foi descoberto ali. Eu falo aqui porque o testemunho deles foi público. Eles testemunharam aqui na nossa igreja já faz alguns anos, certo? E aquele adultério, vários adultérios por parte do marido, e de repente todo mundo dizendo: não, larga esse traste, largue, não, olha só, ele te humilhou, largue. E ela: não, eu vou perseverar. Foi difícil, não é fácil, mas ela teve a paciência de restaurar no coração dela o perdão. Um dia ela chegou para mim: pastor, eu tenho um marido novo. Um marido que eu não tinha conhecido em 18 anos. E hoje, são uma bênção transbordando na vida de pessoas. Sabe o que acontece? Eles poderiam estar perdendo a oportunidade de estar vivendo os melhores anos da vida deles em família, se eles não tivessem paciência para ouvir o que os outros disseram, e não ir pela falácia de muitos, mas ir por uma convicção dada pelo Senhor. Hoje ninguém fala mais nada. Por quê? Porque aquela decisão gerou um resultado. Se tivesse dado errado, eles iam falar assim: eu não te avisei. Mas eu prefiro receber um não te avisei do que deixar de arriscar, seguir e confiar no poder de Deus. Será que as circunstâncias externas e pessoas têm dominado a sua vida? Como você tem deixado as pessoas definir o seu caráter? Eu quero finalizar. Minha filha já está nervosa ali com o teclado ali já. Mas eu passei um pouquinho do horário porque eu fiz aquela abertura na frente lá. Mas eu quero finalizar com algo que ilustra bem essa questão. Nós vivemos num mundo onde o relativismo está muito forte. E algo que marcou muito meu coração foi quando, eu já contei isso aqui, se você já ouviu, peço perdão, mas eu preciso, isso ilustra bem esse momento, que você precisa ter paciência, para que você não deixe as pessoas definirem as suas decisões, você honrar sua família, sua esposa, seus filhos. Quando nós estávamos em Brasília, eu trabalhava dentro da Câmara dos Deputados, e eu cheguei lá dentro de um contexto assim, amante de fulano, ciclano, divorciada com 2 filhos e não sei o quê. E eu cheguei lá e veio a primeira proposta. A sessão lá funcionava terça à tarde, quarta, até 1h da manhã, depois nós vamos tudo para casa do deputado, vai ter uma festança lá. Não, eu vou para casa. Você não vai? Não, vai ter mulher de rodo. Vou para casa. Aí no outro dia, eu vou para casa. E aí, veio o rótulo. Batistinha. Batistinha aí. Não trai a esposa. Não vai para as nossas noitadas, para o happy hour. Aí apareceu uma proposta lá, vamos fazer tem um contador que você paga R$180, ele faz ter uma restituição de 18 mil. E eu fiz meu imposto de renda, dava 1.800. Falei, alguma coisa está errada. Não, mas esse contador é fera. Mas é o Batistinha, ele não faz isso não. Paciência. Um dia dentro do gabinete do deputado, o deputado Batistinha, sai da sala um pouquinho que eu vou contar uma piadinha um pouquinho mais suja aqui que você não pode ouvir. Eu saí. Queridos, eu não negocio aquilo que eu creio. Até que um dia, uma secretária
Um filho de 17, um de 15. O filho de 17 engravidou uma menina de 15. Para quem que ela liga chorando? Pro Batistinha. Aí eu vou lá, começo a aconselhar ela. E anos depois, uns 2 anos depois, nós estivemos lá e alguém falou assim: olha, tem um fulano lá que precisa falar com você, urgente. E mobilizaram lá e tá. De repente vem esse fulano, que ele tinha um jeito meio afeminado, usava lá uns negócios meio estranho. E ele vem tudo terninho, gravata, e me abraça. Fala assim: olha, obrigado. Hoje eu sou crente. Hoje eu estou casado. Estou numa igreja firme, tudo isso porque eu vi Cristo refletido na sua vida. Paciência é você perseverar, independente da pressão social, independente do que as pessoas digam para você. Continue avançando por convicção e não por conveniência. Eu vivo aquilo que eu creio. Eu sou paciente porque pessoas precisam conhecer o amor de Jesus. Nem que para isso eu tenho que me humilhar. Nem que para isso eu tenho que ser envergonhado por um pequeno curto de tempo. Quando lá em 1 Pedro 5:6, Deus nos fala que, o apóstolo Pedro fala assim: ó, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte no tempo devido. Existe uma promessa de honra para quem obedece e quem caminha firmado no Espírito Santo. Você pode fechar seus olhos? Paciência é uma das virtudes do fruto do Espírito, que nós precisamos exercitar diariamente. Por isso nós precisamos sempre estar atento aonde está direcionado os nossos olhos. Mas para que nós possamos viver as virtudes do fruto do Espírito, o primeiro passo é nós deixarmos o Espírito Santo entrar no nosso coração. E para isso eu preciso tomar uma decisão, que é de entender o que é aceitar a Jesus, o que é deixar Ele entrar na minha vida. Eu preciso ter uma decisão dizendo assim: eu quero o fruto do Espírito no meu coração. Eu quero as virtudes do fruto do Espírito no meu coração e a presença do Espírito Santo em mim. Mas para isso eu preciso tomar uma decisão. Por isso que eu estou aqui. Eu quero desafiar você que está aí no seu lugar, que nunca fez uma decisão como essa, a você fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo porque eu sou pecador, eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados. Eu estou aqui, o Espírito Santo está queimando no teu coração. E declare aí no teu coração, você e o Senhor, dizendo: eu reconheço. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor, eu quero entregar tudo o meu ser, a minha família ao Senhor. Recebe a minha vida, Deus, em nome de Jesus. Enquanto a igreja continua orando, de cabeça baixa, de olhos fechados, você fez essa oração no teu coração? Eu quero identificar que você fez essa oração, eu quero orar por você. Levante pelas suas mãos. Se você fez essa oração, se você fez, está aqui, graças a Deus, pode baixar. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Quem mais? Tem mais alguém aqui que tomou essa decisão? Vamos ficar de pé. Eu queria pedir que essas pessoas que levantaram a mão, venham aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Sai do seu lugar. Glória a Deus. É uma decisão de mudança, uma decisão de transformação. Pode chegar. Isso, chegue aqui. Vários homens, mulheres, pode chegar. Deus está falando no teu coração. Não deixe passar esse momento. Esse é o momento de consagração. Esse é o momento de renovação. Esse é o momento de entrega. Esse é o momento na presença do Senhor, aonde o Espírito Santo vai habitar no seu coração, porque essa entrega genuína gera transformação. Se você está no seu lugar, você está resistente ainda, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nosso Deus é tremendo. De repente você está aqui, você está resistindo. Peço que a pessoa do seu lado venha contigo, mas não deixe passar esse momento. Enquanto nós cantamos essa estrofe, eu quero orar por esses irmãos e irmãs que estão aqui. Derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos dos
seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Se a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, o teu riso, o teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Aleluia. Queridos, Deus está tocando no meu coração aqui. Esses irmãos e irmãs entregaram a vida ao Senhor Jesus. Mas tem pessoas aqui que precisam restaurar algo na sua família. Eu não sei se é perdão. Eu não sei se você vai sentar na sua casa hoje à noite e vai ressignificar tudo que foi vivido até agora, para que a partir de agora a presença do Espírito Santo esteja ali. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu quero desafiar você a se colocar de joelhos aqui na frente também. Você pode chegar aqui à minha direita, à minha direita e à minha esquerda, mas saia do seu lugar. Deus está falando com você. É perdão para os seus pais, é perdão para os seus filhos, é perdão como casal. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, não precisa ficar envergonhado não. Pode chegar aqui nós estamos num ambiente seguro. Esse é o momento de restauração. Glória a Deus, pode chegar, querida. Pode chegar, querida. Vamos chegando, quem mais vai chegar aqui? Tem alguma coisa que você precisa? Nós vamos cantar mais uma vez. Pode chegar aqui, porque Deus tem algo novo para a sua família, para a sua história. E eu creio que Deus vai fazer hoje um processo lindo de restauração, de ressignificar, de viver um novo tempo. Vamos cantar mais uma vez. Você sai do seu lugar, chega aqui à frente. Deus está tocando no teu coração. Não resista, dá esse passo, não tenha vergonha não. Teu marido está do lado, não tem problema não. Vem você aqui, certo? Você vai ser o primeiro passo para a restauração da sua família. Vamos adorar mais ao Senhor, mais essa estrofe. Vamos lá! Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, o teu riso, o teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Seus olhos, vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor ama a nossa família. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor ama nossas vidas. Nós louvamos e adoramos ao Senhor por essas decisões nessa noite, decisões de entrega da vida ao Senhor, decisões de restauração na família, decisões para um tempo novo. Deus confirma no coração desses irmãos e irmãs que nessa noite entregaram a vida ao Senhor. Deus confirma no coração deles, nos ajude como igreja, continuar avançando nesse processo de discipulado, de acompanhamento, de crescimento. Existe algo novo para cada um deles. Nós cremos que o Senhor vai fazer infinitamente mais que um dia eles imaginaram, que um dia nós pensamos. Deus, muito obrigado pelas famílias
famílias da nossa igreja. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é um Deus amoroso, e nós podemos sim nos derramar diante do Senhor. Deus nos capacita a vivermos as virtudes do fruto do Espírito, os hábitos descritos ali em Gálatas 5:22. Nós queremos viver integralmente nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, que aonde nós colocarmos a planta dos pés, possamos dar evidência da presença do Espírito Santo em nós. Nós louvamos ao Senhor por esse momento e por essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele.